Desde que os espanhóis iniciaram a busca ao Eldorado, o ouro atraiu milhões de homens para a Amazônia. A maioria dos garimpeiros é constituída de pobres e desempregados. Eles trabalham em pequenos grupos e utilizam técnicas simples. Umas 80, calculo aqui de 80 a 100 gramas. Aproximadamente 56 mil. Os garimpeiros daqui são inimigos da multinacional proprietária da Serra de Carajás, que se vê ao fundo. As montanhas são guardadas contra os garimpeiros e um helicóptero examina regularmente suas escavações e depois voa de volta para a misteriosa e fortemente protegida concessão. Embaixo desta neblina e desta floresta, situa-se o verdadeiro Eldorado. Carajás é a mais rica província mineral da Terra. Jazidas de bauxita, cromo, zinco, cobre. A superfície é frequentemente coberta de ouro de aluvião. E o minério de ferro é o mais rico da Terra e durará 500 anos. No início deste filme, em 1985, a Companhia Vale do Rio Doce, empresa de mineração do governo brasileiro, ainda estava construindo suas instalações de processamento e a vila para seu pessoal. 1/6 do financiamento veio da Comunidade Econômica Europeia e do Banco Mundial. E o presidente da empresa estava cheio de confiança. O lucro está previsto com os preços mais baixos, que são os preços atuais. Nós não esperamos queda do preço. Queda do preço já houve, né? E além disso, como o projeto é muito sensível à quantidade e a preço, e como nós estamos também aumentando quantidade, a taxa de retorno do projeto projetado é sempre cada vez melhor. Então é um projeto que não tem tinta vermelha, é um projeto econômico desde o início, entende? Esse aqui está a beleza desse projeto aqui. Em fevereiro de 1985, a companhia inaugurou a ferrovia que transportaria seu minério. Senhoras e senhores, chega neste momento o presidente João Figueiredo. Nossos aplausos para Sua Excelência o presidente João Figueiredo. A estrada de ferro Carajás constitui a afirmação da técnica e da capacidade empreendedora da nossa gente. Dentro de 3 anos, a sua capacidade atingirá 35 milhões de toneladas. Enriquecerá o país anualmente com o volume de divisas calculado em cerca de 700 milhões de dólares. Indústrias se desenvolvem, empresas novas se criam. Ao longo da ferrovia, contribuem para acelerar a ocupação de vastas proporções do território amazônico. Com uma música especialmente composta para a inauguração, começou a fluir a riqueza de Carajás. Nosso filme acompanhará durante 5 anos o que isso ocasiona à floresta e à gente da região. Sei que ainda não conhece, mas sei que já ouviu falar.
Para ajudar a pagar a dívida externa brasileira, a maior parte do minério era transportada por 1.000 quilômetros até a costa e então embarcada para mercados da Europa e Japão. Mas nas escavações de Sossego, às margens da concessão de Carajás, os rivais da empresa tinham outros planos para sua riqueza. Oi, tem muito ouro aí? Ouro tá caro. Ouro tá misto. E terminando esse ouro aqui, onde vocês vão? Procura um ouro aí no Terra Norte. Você já esteve lá dentro? Já estive lá um dia atrás. Eu acho que não vai nem o verão. Agora pela Semana Santa vai de uns 2 a 3 mil homens. Já tirou algum ouro lá? Mas vai tirar. Vou trabalhar lá. E a segurança lá? Tô nem aí. O grupo mais conhecido por suas incursões dentro da concessão era liderado pelo homem de camisa branca, Jeová. Eles estão usando mercúrio para aglutinar e reter o ouro quando é lavado na bateia. Quanto de ouro tem misturado com esse mercúrio? 1,70 gramas. Isso é bom? Mais ou menos um pouco. Lá dentro da área da vaga tem mais ouro? Claro que tem. Você volta lá? Vou voltar. E é breve. Talvez esse outro mês eu esteja dentro da área. Bora pegar o picadão desse, nós encontramos os homens na grota. Viajar com os garimpeiros é cansativo e arriscado. Eles são caçados pelas patrulhas de segurança e se consideram os Robin Hood da Amazônia, homens pobres que não concordam em que o ouro da floresta seja somente para a empresa grande. Ver se nós saímos lá, sabe? E esse mandacaru é de comer? Nós vamos de cá, ó. Olha o helicóptero. Segurar. As patrulhas de helicóptero observam a procura de fumaça ou de córregos que se apresentem lamacentos pelas escavações dos garimpeiros. Os helicópteros abastecem as bases da companhia na selva e as patrulhas que fazem busca aos garimpeiros. Jeová muitas vezes parecia despreocupado, quase indiferente, considerando-se as centenas de garimpeiros que foram detidos pela companhia. Máquina da Vale, distribuir água condensadora. Jeová escolheu esta área junto à mina de cobre de Salobo porque a água utilizada na extração do cobre leva consigo ouro em pó.
movimento. Tá ouvindo as horas, doutor? Pois é logo aí, tem que escurecer, ficar mais tarde, 10 horas, para nós podermos passar. Pode ficar tranquilo. Postos de segurança inspecionam todos os carros em Carajás. E só os que tenham permissão podem seguir. Só à noite eles se arriscam a fazer uma fogueira, pois os helicópteros não patrulham no escuro. Eles estão agora a cerca de 15 quilômetros de qualquer posto ou estrada. Primeiro teste, o que você acha? Não, tá mais ou menos. Você vai tentar aqui então? Vamos. Tem praticamente 90% que dá da gente trabalhar. O principal problema deles era de rapidez, extrair o ouro antes de serem descobertos. Os guardas da companhia nos tinham mostrado em nossa visita anterior, meses atrás, onde eles pegaram um grupo de garimpeiros exatamente como o de Jeová. Nenê, quando vocês acharam aqui? Encontramos garimpeiro? Foi a semana passada, nós retiramos aproximadamente uns 10 garimpeiros aqui no local. Eles tiraram bastante ouro aqui. A gente, quando encontra eles, a gente procura destruir o trabalho deles, o acampamento, mantimento deles, tudo isso aí a gente procura destruir. E eles a gente entrega a federal, lá no N5, né? Para fazer a notificação deles. E o vale confiscar o ouro deles, você pega o ouro ou não? O ouro deles também é retido. Uma semana depois de começar, o grupo de Jeová parecia satisfeito, quase eufórico. Os garimpeiros utilizam basicamente o mesmo processo que a companhia. Retiram minerais do solo com forte jato de água. Mas o trabalho do garimpeiro é independente e destinado principalmente ao mercado negro, enquanto o da companhia é fortemente financiado e licenciado pelo governo. Jeová, está saindo mais ouro aqui na área da Vale do Pirapora? Claro que sim. Olha aí. Lá fora nós trabalhamos o quê? Um mês para tirar a metade desse ouro. Você tem esperança da área aqui ser liberada? Claro. Por isso eu penetro há 4 anos. Não só eu, como muitos companheiros. Felicidade, boa viagem. O sonho de Jeová de ficar com parte da concessão da companhia já tinha sido conseguido antes, quando um garimpeiro fez uma fabulosa incursão dentro da concessão. Serra Pelada deve ser a mais rica mina de ouro do mundo já trabalhada à mão, e os garimpeiros a tomaram da companhia. Depois de 80 mil garimpeiros a terem invadido, nem uma guerra nuclear os teria tirado daqui. Este é o Eldorado dos garimpeiros. Ele lhes deu $1 bilhão em ouro. Este é Antônio, que já ganhou diversos milhões de dólares em Serra Pelada.
menos. Vai dar para tirar alguns quilos? Isso dá $500 milhão. Tem muito ouro aqui? A gente espera que tenha. Tem ouro aqui no barco. A gente espera que dentro dessa área tenha muito ouro. Estamos trabalhando de noite para ver se consigo limpar o barranco. Se nós chegar a conseguir limpar o barranco, aí nós estamos bamburrados. Durante semanas, eles limpam cascalhos sem valor. Mas quando chegarem ao filão, poderão conseguir talvez 10 quilos de ouro. Apenas alguns ficam ricos, mas todos vivem na esperança. Em anos bons, os garimpeiros tiraram $200 milhões dos buracos, fazendo da cooperativa de Serra Pelada uma verdadeira rival da companhia. E a cooperativa é a alternativa dos pobres à multinacional. Em Serra Pelada, eles também usaram mercúrio para aglutinar o ouro. Mas o mercúrio envenena os rios, permanece no organismo e é extremamente venenoso ao ser queimado para se separar do ouro. O ouro destes recipientes vale quase $1 milhão. Quantos quilos já tem queimado? Queimado aproximadamente deve ter uns 40, 45 quilos. E quantos mais tem para queimar? 30. Ainda tem muito ouro lá de cima? Tem, bastante ouro. E o que isso significa para o Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce é uma multinacional que sempre vive lutando para atrapalhar a vida do garimpeiro. O garimpo Serra Pelada foi descoberto pelo garimpeiro. E chegou o conhecimento da Vale do Rio Doce, foi Serra Pelada e começou a pressionar o garimpeiro. E lutando para tomar do garimpeiro. E o garimpeiro não quer abrir de jeito nenhum, como de fato não vai abrir. Se ela pensar que o garimpeiro vai abrir, ela está pensando o contrário. O garimpeiro derrama a última gota de sangue e vai terminar o garimpeiro quebrando a Serra dos Carajás, eliminando com a Serra dos Carajás, eliminando com a ferrovia. Na vizinha mina de cobre de Salobo, perguntamos ao gerente se a companhia planejava tomar de volta a Serra Pelada. Essa pergunta realmente, para mim, ela se torna um pouco difícil, que isso aí realmente depende de uma visão macro e de uma decisão mais a nível de diretoria. O que eu posso te dizer é que Serra Pelada, para nós, chega a arrepiar os cabelos, entendeu? A gente não quer ouvir falar, não quer nada com Serra Pelada. Noite e dia, rivais pela riqueza de Carajás, a companhia parecia eficiente, mas desumana. Os garimpeiros caóticos, mas empregando os humildes e os pobres. E durante 1985, era impossível adivinhar como cada um dos lados terminaria a década. A fabulosa riqueza da Amazônia permaneceu oculta sob nuvens e floresta desde o início dos tempos. Mas em janeiro de 1986,
a enorme usina de Carajás estava pronta para começar a operar. A mina de ferro começou a avançar na direção da produção plena. A extração de minérios deveria ser uma das formas menos prejudiciais de explorar uma floresta. Mas esta usina pode processar 90 mil toneladas de minério por dia. E veremos essa produção maciça transformar toda a região ao seu redor. No início, Jeová estava na pequena cidade de Curionópolis. A vida estava ficando mais difícil e ele estava garimpando em seu próprio quintal. O que você está fazendo aqui na cidade? Pelo menos trabalhando com a despesa. E você vai derrubar essa casa? Se o cascalho entrar, derruba. Jeová tinha comprado esta casa por causa do ouro que havia embaixo. E ela ficava a apenas 2 ruas de sua própria residência. Jeová, você comprou essa casa com ouro de onde? Da Serra Norte. E quanto tempo estava aqui? Antes de comprar ela, Aqui essa casa, quanto tempo? nós estamos 2 anos e meses. O problema mais difícil aqui, o pessoal feminino que a gente está criando, os meninos, as mulheres principalmente, não podem sair. É violento. Se eu chegar a bamburrar, eu tenho que mudar. Não vai vir a fazendeiro? Mais ou menos. Porém, perto dali, em Serra Pelada, já havia sinais da chegada da morte e de desgraças. À medida em que a mina se tornava mais profunda, agravavam-se os riscos de inundações e aumentavam os desabamentos. A infiltração de água afrouxa a terra e dúzias de garimpeiros estavam sendo mortos por desabamentos. Eles estão removendo pedras soltas antes de começarem a trabalhar embaixo. Quando eles descem para escavar, um golpe de sorte pode valer milhões de dólares. Por isso, há uma tremenda compulsão em ficar sempre um minuto a mais. Estou trabalhando. Vamos sair, A polícia tentou desesperadamente remover os garimpeiros, mas eles, furiosos, nem quiseram ouvir. Um policial no meio da multidão atirou para o ar. Então o policial da esquerda disparou um tiro de advertência e, na confusão, o tiro saiu muito baixo. A bala matou o homem de chapéu branco. A morte trágica e sem sentido de Cirilo, do Maranhão, provocou o fechamento da mina em maio de 1986. Serra Pelada é provavelmente o maior buraco já cavado à mão.
Mas agora, a cooperativa dos garimpeiros teve que iniciar um longo processo de terraplenagem das paredes da cratera. Uma multinacional teria feito isso desde o início. Porém, investimentos básicos são raros entre os garimpeiros. Quando eles encontram ouro, a maioria se retira do negócio ou esbanja o dinheiro. E por isso, o presidente da cooperativa tem um problema insolúvel. A dívida está em 870 milhões. E o banco exigiu um prazo até hoje. Aí eu telefonei para Belém e pedi para eles não pedirem a falência da cooperativa. A cooperativa de Serra Pelada estava entrando numa fase de custos cada vez mais altos para produzir cada vez menos ouro. Exatamente quando as jazidas de ouro da superfície estavam sendo exauridas por garimpeiros como Jeová. Minha situação não está boa, e nem para todos os garimpeiros também. Aqui, todo mundo já está acabando a produção cada vez mais. Eu já tive em Tucumã, Serrinha, Cuca, lá é mais difícil ainda. Alguns amigos meus já mudaram de profissão, e o qual que o mundo do ouro agora, as grandes empresas tomaram, Vale do Rio Doce, Paranapanema. Em Carajás, a companhia terminou a nova cidade para seu pessoal e seu novo presidente previu desenvolvimento maciço. Carajás, sem dúvida, é um núcleo importante para a formação de uma nova fronteira econômica no Brasil e principalmente de um novo polo industrial. E dentre esses setores, talvez o que se destaca com maior evidência seja a siderurgia. Em 1987, Carajás dobrou suas exportações de 12 para 24 milhões de toneladas e de 200 milhões de dólares para 400 milhões. E à medida em que o tráfego aumentava, a floresta desaparecia de nossa vista. Terras próximas à linha férrea aumentaram de valor e foram desmatadas, e mesmo no meio da floresta começaram a aparecer fábricas. Eram subsidiárias de empresas de ferro-gusa do Sul, atraídas por grandes incentivos fiscais a investir na Amazônia. Pois o governo esperava criar um grande polo industrial no corredor ao longo da via férrea e concedeu licença a uma quantidade de fábricas para transformarem minério de ferro em ferro-gusa. As 3 primeiras fábricas começaram a ser levantadas em 1987. Elas foram construídas em volta de antiquados altos fornos que queimavam carvão vegetal, apesar de os altos fornos modernos que queimam coque serem maiores e mais eficientes. Mas essas fábricas destinavam-se a competir no mercado de exportação usando combustível barato, carvão feito com árvores da floresta amazônica conseguidas gratuitamente. Só esta fábrica consumia 2.000 hectares de floresta por ano. Seus lucros dependiam inteiramente da destruição da floresta amazônica. Durante 1987, Serra Pelada continuou sua luta. Para aprofundar mais alguns metros, os garimpeiros tinham que retirar grandes quantidades de terra das laterais. E quanto mais eles aprofundavam, mais se evidenciava que a garimpagem estava em desvantagem em relação à mineração de uma multinacional. Limpando as laterais, os garimpeiros às vezes trabalhavam apenas por sua comida, e essas refeições gratuitas tornaram-se o símbolo de sua decadência. Esse foi o fim do sonho do homem pobre de que o ouro poderia proporcionar uma fuga à pobreza.
Perto de US$ 1 bilhão saíram de Serra Pelada, mas foram embora com alguns felizardos. Os que ficaram foram os mal-sucedidos e, de forma crescente, os sem esperança. Os garimpeiros fizeram uma última e desesperada tentativa de forçar o governo a ajudá-los. Em dezembro de 1987, eles se apoderaram da ponte do Tocantins, impedindo tanto o trânsito de passageiros quanto os trens de minério da companhia. 2 dias depois, o governador do Pará ordenou à polícia que liberasse a ponte. Os policiais abriram fogo, matando pelo menos 9 garimpeiros. A brutal matança rompeu as últimas energias de Serra Pelada e assistimos com tristeza à partida de milhares de garimpeiros. Jeová alugou uma caminhonete para a mudança e planejou garimpar no oeste da Amazônia. Você, companheiro, é garimpeiro? Eu sou, sim, senhor. Como é que tá a vida aí pra você? Mas isso aqui tá muito difícil, porque existe ouro, mas o pessoal proíbe e não deixa a gente tirar, né? Então a gente vai pro Mato Grosso, eu vou conhecer um amigo meu. Eu sou garimpeiro. Aqui da região? Aqui da região, mas que aqui não tá dando pra mim também, sabe? Jeová estava se mudando com sua mulher e filhos. Oi. Tá feliz com a mudança? Tô feliz. Eu acho que lá o Jeová vai conseguir mais. Eu acho. Porque aqui nós nunca conseguimos. Conseguimos, mas tanto nós temos sofrido aqui. Deus sofreu muito aqui. Pelejou muito nossa vida, mas nunca conseguimos melhorar a situação, sabe? Isso é bom, a gente faz assim, nós sempre faz assim. Exato. De casa. Muito gostoso. Isso a gente fica uma recordação que não acaba mais. É, não acaba mais. Grava no coração que nunca mais acaba. Sabe? É isso. Isso pra mim, eu vivi muito feliz no 30. Mas que a onda do tal ouro, pra mim acabou aqui. Mais ou menos. As firmas já botaram por cima onde tem, que eu sei que tem. Apresento, se me der 24 horas de prazo, eu apresento ouro. Então, existe, perdi. Existe, ouro existe. Já parei. A região é aqui, Sabe? né? Exato. Fala pra toda você. Te cuida. Sabe? Curionópolis, cidade de garimpeiros, satélite da mina de Serra Pelada, esvaziou-se. E à medida em que os garimpeiros iam embora, a história de Carajás passava de sua fase pioneira para a fase industrial, e seu significado se tornava mais claro e mais sinistro. Para o projeto e ferrovia de Carajás, o Banco Mundial havia feito empréstimo de US$ 300 milhões com a condição de que o projeto fosse executado com o devido respeito aos fatores ambientais. Transformar floresta virgem em carvão dificilmente pode ser considerado respeito ao meio ambiente, mas a companhia justificava isso preservando a floresta dentro de sua concessão de mineração. Todo desmatamento, mesmo aquele para mineração, é replantado quando não mais utilizado. Com a conservação dentro da concessão, a companhia lavou as mãos quanto à destruição no lado de fora. Em Carajás, obedecemos fielmente a cláusula com relação ao meio ambiente. O senhor vê que as minas de Carajás
estão plantadas numa área, num verdadeiro parque de 400 mil hectares. Estamos protegendo toda aquela área, mas é claro que, sendo um novo polo de desenvolvimento do país, outras indústrias lá vão se instalar, mas não é a responsabilidade da Vale, é apenas do projeto de mineração. Mas o contrato de empréstimo com o Banco Mundial especificava claramente que a área do projeto compreende não só as minas, mas a área abrangida por um raio de cerca de 100 quilômetros a partir do local de mineração de ferro e da ferrovia. Então, não é só na concessão de mineração que deve haver o devido respeito ao meio ambiente, mas também nos 100 quilômetros de ambos os lados da ferrovia. O desmatamento para fazer carvão, mesmo por produtores alheios à companhia, parece uma flagrante quebra do contrato com o Banco Mundial. Porque não havia nenhum forno de carvão nesta região antes de a mina e a ferrovia proporcionarem a infraestrutura essencial para o negócio. Uma infraestrutura financiada em 1/6 pelo Banco Mundial e a Comunidade Econômica Europeia. Criticando essa conivência com o comércio de carvão, o supervisor de meio ambiente da própria companhia escreveu esse memorando. Ele disse que, como a companhia possuía o monopólio da ferrovia e da mina de ferro, seria difícil negar que ela era a principal responsável pela devastação da floresta equatorial. Por isso, perguntamos ao presidente da companhia se ele consideraria a utilização de seu monopólio para proteger a floresta. Eu acho que nós pretendemos fazer o contrário. O que nós vamos fazer, na realidade, é oferecer ao empresário privado, né, a quem lá queira se estabelecer, condições de pesquisa para reflorestar as áreas já degradadas. Não temos dúvida de que o eucalipto e os pinos tropicais se mostram adequados para aquela área. Alguns anos atrás, a companhia começou a fazer experiências com espécies adequadas para produzir carvão. Mas o governo brasileiro financiou plantações experimentais durante décadas e nenhuma grande floresta plantada teve sucesso na Amazônia, principalmente por causa de pragas e doenças tropicais. Na Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, perguntamos ao cientista encarregado de suas experiências se alguma plantação na Amazônia poderia ser chamada de bem-sucedida. Não, o sucesso, não se pode falar em sucesso. Houveram experiências bastante grandes, mas os resultados, na maior parte, foram muito fracos. Então eles não sabem se vai dar realmente para planta floresta para carvão, né? Bom, eles não têm alternativa, né? Eles estão procurando achar a saída para isso. Mas, além do problema da própria espécie, nós ainda temos um problema muito sério que vai ser o controle de incêndios. E quanto floresta vai precisar siderúrgica como Cosipar? Seguramente vai necessitar em torno de 50 mil hectares. E todos os 22 siderúrgicos aprovados? Isso deve ficar em torno de 600 e 700 mil hectares. As autoridades locais, como o prefeito de Marabá, estão obviamente preocupados. Nós temos uma região hoje que eu diria que é o pulmão do mundo, que é a Amazônia. E que a implantação de siderúrgica numa região como a nossa, ela vem trazer exatamente aquilo que todos nós tememos, que é transformar a Amazônia num grande deserto. De fato, cada 13 toneladas de ferro-gusa, mais ou menos um destes vasos, consome pelo menos 4.000 metros quadrados de selva. E uma vez que os nutrientes da floresta amazônica estão principalmente em suas árvores que são queimadas, então, cada 13 toneladas priva 4.000 metros quadrados de muito de seus nutrientes. 50 anos de exportações de ferro-gusa transformariam as áreas produtoras de carvão vegetal praticamente num deserto. Por isso, perguntamos ao dirigente do segundo maior consórcio brasileiro de ferro-gusa, no Sul, se havia alguma alternativa. Sim, perfeitamente. Pode-se fabricar ferro-gusa lá, utilizando-se coque siderúrgico, em lugar de carvão vegetal. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que os altos fornos trabalhando com coque siderúrgico são altos fornos maiores, de grande porte, então nós temos uma maior produtividade e os custos fixos, portanto, mais baixos. Nós não precisamos de mexer nas florestas, não precisamos de comprar terras, não precisamos plantar árvores e, principalmente, nós estaremos preservando a floresta amazônica.
Como a produção de carvão vegetal aumentou, um processo movido pelos grupos de proteção ao meio ambiente brasileiros foi preparado pelo advogado Miguel Pressberger. Bom, nós estamos preparando um processo contra o programa Grande Carajás, mas especificamente aqueles empreendimentos que vão utilizar carvão vegetal. Estamos baseados numa lei que permite a qualquer entidade da sociedade civil representar o conjunto da sociedade contra danos provocados ao meio ambiente. Em março de 1988, foi inaugurado o primeiro alto-forno de Carajás pelo governador do Pará. Tem que ser o inverso. Nós estamos de pleno acordo pela preservação da floresta. Nós estamos de pleno acordo com o uso racional da floresta. Ninguém vai intimidar o atual governo de que não deve tocar essa floresta, deve ser virgem, não deve ser violada. É muito cômodo para quem já atingiu o estado de desenvolvimento, não sei se aqui tem algum paulista, como São Paulo, ficar bancando o ecólogo, o meio ambientista. Porque eles lá destruíram tudo, fizeram, aconteceram, subiram, cresceram, fizeram Cubatão, que mal se podia respirar. E agora, quando já estão desenvolvidos, progresso, eles ficam botando banca e querendo dar lição aqui na Amazônia. Olha, não toquem nessa floresta, essa selva. Ah, Maria, você não pode tocar isso. O Brasil vai funcionar. E ainda conseguem que entidades de outros planetas, porque o resto do mundo é outro planeta para nós aqui de Marabá. Ainda conseguem que fiquem mandando telegrama com o governador, para o governador deixar intocada a floresta. Não, o governador vai tocar na floresta. Tem que tocar. Agora, com racionalidade, com lucidez, com competência. Quando Deus criou o mundo, ele disse, de tudo podereis comer do que está no jardim, de tudo. Fez uma exceçãozinha que foi da árvore da maçã, essência do mal. Foi a única exceçãozinha que ele fez. E Adão, que é o nosso pai, nem isso obedeceu a Deus. Comeu a maçã, e porque comeu a maçã que nós até hoje estamos penando aqui nesse mundo. Carajás, o nosso país. Carajás, vai melhorar o Brasil. Carajás, é uma mina de ferro. Carajás, foi quem nos... Da mesma forma que a ferrovia, o imenso terminal marítimo foi parcialmente financiado pelo Banco Mundial e pela Comunidade Econômica Europeia. Para ajudar a pagar a dívida externa brasileira, a maior parte do ferro destina-se à exportação, 1/3 para a Europa. E em setembro de 1988, 50 mil pessoas fizeram manifestações em Berlim durante a Conferência Anual do Banco Mundial. Os protestos se concentraram nos empréstimos do Banco Mundial para a Amazônia e para Carajás. E uma centena de organizações de cidadãos exigiu melhoria ambiental ligada ao perdão da dívida do terceiro mundo e levou suas exigências à conferência. Representantes do Brasil, Chile e Estados Unidos as entregaram ao ministro da Fazenda do Brasil. Os Estados Unidos são o país que mais contribui para o Banco Mundial. E a preocupação pública logo se refletiu no Senado norte-americano. No Comitê de Dotações, as sessões trataram do projeto Carajás sob a presidência do influente senador Inoue. A mina de Carajás está tendo consequências devastadoras sobre a região. Agora foram autorizadas 22 oficinas de fundição de ferro na área, consequências da mina, para exportar ferro-guss e suas ligas. Para poder competir no mercado internacional, essas fundições precisam de um combustível barato e o que eles estão usando é a própria mata tropical convertida em carvão vegetal. Senhor presidente, esse é um resumo do projeto de lei de operações estrangeiras relatado pelo comitê.
É uma boa lei que, eu creio, satisfaz todas as exigências essenciais da política externa nacional. Mr. Baucus, Mr. Benson, Mr. Biden. A conta de dotações dos Estados Unidos para 1988 continha a seguinte cláusula sobre Carajás. Se dentro de 4 meses não tiver sido demonstrado progresso substancial, o diretor executivo junto ao Banco Mundial está instruído a procurar adiar e, se necessário, opor-se a futuros empréstimos ao Brasil. Em 1989, a mistura de neblina e fumaça ao longo da ferrovia foi pior do que nunca. Milhares de hectares de florestas foram queimados para produzir carvão. E havia então 2 altos fornos em Marabá, os da Simara e da Cosipar. E também muitas serrarias produzindo carvão com as sobras de madeira das usinas. Mas em 1989, funcionários do IBAMA começaram pela primeira vez a multar os produtores de carvão ilegais. Estas grandes toras evidentemente não vieram de uma plantação, mas da Floresta Virgem. Qual é o nome do local aqui? Pique 16. 4 viagens, 3, 2. Não, em termos assim de tonelada. Para 3 viagens dá na faixa de 12, 36 toneladas. Mensal ou é semanal? Semanal. Semanal, né? Posteriormente foram aplicadas muitas multas pelo chefe regional do IBAMA, não só contra os produtores independentes, mas também contra as usinas que compravam o carvão. Ela estava armazenando carvão irregularmente, sem cobertura da guia florestal fornecida pelo IBAMA. Ela não tinha cobertura para armazenar essa quantidade de carvão. Em 3 milhões de cruzados, foi multada a Simara, siderúrgica de Marabá S.A. E a outra siderúrgica, a Cosipar, foi multada em 112 mil cruzados, mas por transporte irregular de carvão vegetal. Em 1990, o novo presidente da República, Fernando Collor, visitou Carajás. Ele deu apoio condicional ao plantio de florestas industriais em áreas já desmatadas. Mas ele retirou todos os incentivos fiscais que atraíam indústrias para a Amazônia e isso afetou todas as usinas. Hoje, a Cosipar ainda está utilizando carvão vegetal para produzir ferro-gusa. Mas o alto forno da Simara, que foi multada em $500 mil, está fechado e pode ser vendido. E todos os altos fornos que estavam sendo construídos ao longo da ferrovia foram paralisados. O Parlamento Europeu também apreciou uma moção apresentada pelo holandês Remo Munting para proibir toda a compra de ferro-gusa brasileiro produzido com carvão vegetal. Those in favor of Amendment 6. Thank you. Abstentions. O Comitê de Meio Ambiente votou a favor e a moção foi então enviada para votação no Parlamento Pleno. Very much indeed. Para encerrar nossa história, Serra Pelada agora é a maior piscina do mundo. E a cidade dos garimpeiros de Serra Pelada está praticamente deserta, exceto por aqueles que ainda têm uma fé poética em seu futuro.
E aqui tudo é nosso. Tudo capital. Capital da Carajás. Capital de Carajás. Serra Pelada, Dona Serra, Dona Ouro. Hoje, os fornos de Carajás ainda consomem a floresta, mas não estão sendo construídos outros. Finalmente, o Leviatã de Carajás foi forçado a refrear seu apetite voraz pela floresta amazônica.